forças da natureza. Vamos fazer então esse bloco de teoria, chama-se forças da natureza. Diga aí pra mim, professor. Tá. Olha, turma, qualquer força que você lembrar aí na sua cabeça, ó, qualquer força que você lembrar na sua cabeça, ela tem que pertencer a um desses três grupos. Ou ela é uma força gravitacional, sério, ou ela é uma força gravitacional, ou ela é uma força eletromagnética, ou ela é uma força nuclear. Mas qualquer força, tipo assim, o quê? Normal, peso, tração, atrito, empuxo, força elástica. Aí essas forças mesmo. Qualquer força que você imaginar, ela tem que pertencer a um desses três grupos. Sabe por quê? Porque não existe uma outra opção, entende? Qualquer força que eu pensar no meu cérebro, isso. Ou é gravitacional, ou é eletromagnética, ou é nuclear. Vala. E aí, ó, eu vou gastar um tempo conversando com você, explicando cada uma delas. Aí, Moi, eu vou te dar uma base teórica sólida, para que você não faça as perguntas do tipo: professor, por que a normal não pode ser a reação à força-peso? Depois de uma aula dessa, você vai entender que a normal e a força-peso são forças que têm natureza absolutamente diferente. Achar que a normal, né, tem a ver com o peso é achar que um avião tem a ver com, sei lá, ou seja, né? É achar que um avião tem a ver com a trave de futebol. O professor tem a ver, né? Porque o jogador de futebol não faz gol na trave, ele anda de avião, né? Ah, tá, oh meu Deus, né? Então, depois de uma aula dessa, Moia, você ganha base para você entender certas coisas, né? Para que eu seja um médico mais completo, né? É verdade, para que você não seja o meu médico que foi me atender, ele disse assim, que que o ultrassom era uma onda eletromagnética. Eu disse, como é que é, doutor? O ultrassom é uma onda eletromagnética. Meu Deus do céu. Eu pensei em sair correndo do hospital e ir embora. Se ele está dizendo que ultrassom é uma onda eletromagnética, será que ele sabe fazer ultrassom mesmo? Professor, pois vamos lá, bora. Vou explicar detalhadamente o que é um por um e vou dizer as características de cada um para você ficar craque. Primeiro então, prof, essa tal de força gravitacional. Bom, essa não é muito, né? Não tem novidade, você já está acostumado com ela. Toma, força da gravidade. Esse é o nome que você dá para aquela força que aparece pelo fato de que, o quê? Massas se atraem. A força de atração entre massas é o que a gente chama de força gravitacional? Força gravitacional é a força de atração entre massas. Gravitacional é o que, professor? É a força de atração entre massas. É o que a gente chama de força gravitacional. Exemplo de força gravitacional. Pronto, a força-peso, né? O peso de um objeto, por exemplo, o meu peso, o seu peso, né? É uma força gravitacional? Essa caneta, quando eu solto, ela cai, né? Cai mesmo, né? Essa caneta, obrigado. Quando eu solto, professor, ela cai por causa da gravidade. É verdade, né? Só que a força da gravidade, né? Em muitas situações, né? Ela também é desprezível. Essas duas canetas têm massa, ó. Tem. E elas se atraem, mas você não percebe, né? É mesmo, né? Mas a Terra, que está lá embaixo no subsolo, né, professor? Ela está atraindo essa caneta e agora não é desprezível. Por que em algumas situações a força gravitacional é desprezível e em outras ela não é? Vamos conversar sobre isso para você entender, né? De todas as forças da natureza, Moi, a força gravitacional é a mais fraca de todas. Professor, é a força da gravidade. Ela é a mais fraca de todas. E, professor, faz assim uma continha para eu ter uma noção. Pronto, olha. Essa força da gravidade tem uma formulazinha que calcula. Tem. Tá escrita na apostila? Tá escrito aí, ó. Só para você saber em que página eu tô, né? Você não precisa copiar mesmo, né? Tá tudo escrito aqui, olha. Eu tô na página, na verdade eu tô na página 60, ó. Na página 60, por exemplo, ó, mostra aqui, ó, a força da gravidade, a força de atração entre massas.
E você provavelmente já ouviu falar disso. Ela é calculada por essa formulazinha? Professor, vamos calcular assim, só na prática, assim, para eu ver uma situação? Pois pronto, ó. Vamos calcular a força gravitacional numa situação para você entender, certo? Diz aí, professor. Pronto, olha, digamos que você tenha, ó, pegar uma situação. Aqui temos o planeta Terra, ok. E aqui nós temos um gordinho nesse planeta Terra, né, professor? E todo gordinho que se preze tem que ter um cinto, né, professor? Claro, o cinto do gordinho é tudo na vida dele, né? Né, professor? Isso, né? E aqui tem o gordinho, né? E aí, né? O bichinho é feio, né? Mas ele é feliz, né? Vamos. Então, ó, digamos que aqui seja o planeta Terra, massa Mzão, se concentre. E aqui é o gordinho, massa Mzinho, né, professor? E o que mais? Pronto. Bom, essas massas, né, são dadas aí na apostila. Massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24 quilos. Uma senhora massa, né? Massa do gordinho, 80 quilos, né? Ó, 80 quilos, professor. Raio da Terra, professor. Pronto, raio da Terra, 6.400 quilômetros. É a distância ida e volta, Fortaleza, São Paulo. É o raio da Terra. E aí, pronto, vamos calcular a força de atração entre o menino, né, e o planeta Terra. Essa força gravitacional a gente está chamando de força-peso, né, professor? Antes de continuar, eu queria que tu soubesse, ó, que a palavra peso é uma palavra reservada. Toda força gravitacional não é força-peso, não posso pensar assim, não. Vê se você entende, ó. Peso é uma palavra reservada. Peso é assim, ó. Quando você vai falar do peso de alguém, você automaticamente estabelece que é o peso de alguém na superfície de um astro. Todo peso tem que ser na superfície de um astro? Por exemplo, professor, tem aqui um astro, pronto, tem aqui um astro, por exemplo, né, a Terra, a Lua, Marte, pronto. E aí, professor, tem um objeto aqui na superfície desse astro. Ele vai ser atraído por esse astro. A força gravitacional que o astro exerce, né, nesse corpo, quando ele estiver na superfície desse astro, é o que a gente vai chamar de o peso desse corpo na superfície do astro. Por exemplo, se o Renato estiver na superfície da Terra, a força gravitacional com que a Terra vai atrair o Renato chama-se o peso do Renato na superfície da Terra. Ou se eu estiver na Lua, é o peso do Renato na superfície da Lua, né? Peso tem que ser na superfície de alguém, peso tem que ser na superfície de alguém. Bom, não precisa ser bem na superfície, eu posso estar um pouquinho afastado, né? Por exemplo, né, professor? Se eu pular dessa janela aqui, ó. Se eu pular da janela aqui agora, né? Como a gente considera que o campo gravitacional terrestre, a gente considera que ele é uniforme até a saída da atmosfera. A gente considera que nesses 10 quilômetros aqui, ele tem o mesmo valor, né, professor? Então eu estou falando que está encostando na superfície, mas se ele estiver assim um pouquinho afastadinho, só um pouquinho, também considera, né? É como se tivesse encostado. Não muda muito, né? O valor não vai mudar muito, né? Então eu estou querendo te dizer o seguinte, o peso, né, do corpo na superfície de um astro, né? Olha, peso tem que ser na superfície de um astro? Eu não estou entendendo o que isso está querendo dizer. Vou explicar agora de uma maneira mais clara. Por exemplo, ó, a Terra gira em torno do Sol numa trajetória elíptica. Opa, parabéns, pronto. Quando a Terra vai girando, claro que ela se mantém presa nessa órbita por causa da força da gravidade. Né, professor? A força de atração, professor, entre a massa do Sol e a massa da Terra. Renato Brito, essa força da gravidade que mantém a Terra presa, eu posso chamar de o peso da Terra? Eu posso chamar de o peso da Terra? Se você fosse chamar isso aqui do peso da Terra, seria o peso da Terra na superfície de quem? A Terra não está na superfície de ninguém, né? A Terra não está na superfície de ninguém, né? Então, isso é uma força gravitacional que eu não posso chamar de peso. É simplesmente o quê? A força gravitacional que o Sol exerce na Terra, né? E não vou chamar isso de peso da Terra, né? Peso é o nome que eu dou para a força da gravidade só quando o corpo estiver onde? Na superfície de um astro. Então essa força gravitacional aqui que age na Terra é a força gravitacional que o Sol faz na Terra. Tem nome? Não, é a força gravitacional que o Sol faz na Terra. Do mesmo jeito não faz sentido. Quanto é que é o peso da Lua?
Peso da Lua? Como assim? Na superfície de quem? Ah, é. Exato, né? Ah, tá. Tá entendendo isso? Ah, quer dizer que peso é o nome que eu dou para a força da gravidade só quando o corpo estiver na superfície de um astro? É. Ou então ali bem próximo da superfície, né, professor? Exato, né? Ah, tá, né? Numa situação como essa, então, eu não vou chamar de peso, não vou. Quando a Lua gira em torno da Terra, essa força da gravidade, eu posso chamar de peso? Claro que não. A Lua não está na superfície da Terra, é mesmo, né? Nem está pertinho, está longe, ó. E aí? Não vou chamar de peso. Peso é uma palavra reservada. Ah, tá. Nesse caso aqui eu posso chamar? Pode. Nesse caso aqui ele está na superfície do astro, né? Vou chamar de peso, né, professor? É.